Bom dia. Chodesh Tov. Acho que não. Tudo bem. Vejam, hoje nós temos uma data muito especial. Hoje é Rosh Chodesh, primeiro dia do mês de Nissan. E o mês de Nissan, a palavra, o nome desse mês tem a ver com Nissim, milagres. Tá? Por quê? Porque esse é um mês onde a gente comemora o milagre de nós nascermos. Faz sentido isso? Tá. Então o povo judeu nasce no mês de Nissan. Sim? Porque a saída do Egito é o início do povo judeu. Tá? Muito bem. Quando uma criança nasce, tá? Ela precisa de um alimento. E a gente sabe que toda criança, da forma como a gente cria ela, lá no comecinho, é por aí que ela vai crescer. Ou seja, a gente tem que investir muito na infância da criança, dar muito carinho, dar muita atenção e dar muita orientação. E depois, se Deus quiser, ela vai crescer bem. Não pode meio que largar solto. A coisa não funciona muito bem. Então, com a gente, povo judeu, tá? A gente nasce no mês de Nissan e Hashem faz questão de alimentar a gente como um bebê. Para que a gente cresça bem, forte, com os objetivos claros. Tá? Como é que funciona isso? Então, os nossos sábios dizem o seguinte: uma criança só é capaz de reconhecer os seus pais quando ela começa a comer cereal. Não é sucrilhos, tá? Não é esse cereal que eu estou falando, tá? E sim, que cereal? Também não é arroz. Também não é arroz. Também não é arroz. Não. É aveia, é trigo, é cevada. São 5 tipos de cereais: trigo, cevada, aveia, centeio e espelta. O que é espelta? Espelta é como o Cebolinha chama a Mônica. Não, esquece. Tá, vou explicar. Não. Vou explicar. A Torá diz pra gente que matzá só pode ser feito de 2 tipos de cereais: trigo e cevada. Depois, a gente aprende que trigo tem uma subespécie, cevada tem 2 subespécies. Isso na aula de biologia, então não precisa anotar, tá? Mas a ideia é a seguinte: o trigo que a gente conhece, o trigo normal, a farinha de trigo que a gente compra no mercado, tá? É uma espécie de trigo. Tem uma outra espécie de trigo que é chamada de espelta. Na Europa, Portugal, em outros lugares, espelta é conhecido como trigo duro ou trigo vermelho. Por quê? Porque é uma espécie de trigo mais difícil de triturar, menos usado, porque comercialmente a gente usa o outro trigo que é mais fácil de triturar. Mas hoje, principalmente na Europa, esse trigo vermelho, o trigo duro, é usado, é muito usado, porque ele é usado como trigo gourmet. Ele tem um gosto, além de saudável, ele tem um gosto melhor. Então estão começando a usar mais. Há séculos que não usavam ele, tá? Estão voltando a usar porque ele tem um gostinho melhor, enfim. Então hoje em dia você vai encontrar, se você procurar, você vai encontrar no mercado, talvez não no Brasil, mas lá fora, tem matzá de trigo, que é o normal, tem matzá de espelta, que tem um gostinho melhor, tem,
lá fora? Pode. Estou falando, são as 5 espécies. Pode ter matzá de trigo, matzá de cevada, matzá de centeio, matzá de aveia e matzá de espelta. As 5. Ó, então pera. Tem que cozinhar. Hã? Quanto tempo você tem que botar no forno? Não. Você não cozinha. Você não cozinha. Você também não assa. Deixa eu só explicar. Também não bota no fogo. Calma. Eu vou explicar. O que acontece? A matzá e o pão, tudo que pode virar matzá, pode virar pão. Ou melhor, tudo que pode virar matzá, pode virar hametz. Se não pode virar matzá, não vai virar hametz. Tá? Então, vamos dar um exemplo. Trigo. Sim? Eu posso fazer matzá de trigo? Óbvio. Por isso mesmo, eu posso também fazer pão de trigo, que não é matzá, é hametz. Tá? Qual é a diferença? Você falou? Se eu pegar e misturar água e farinha e preparar tudo e jogar no forno em menos de 18 minutos, é matzá. Se eu pegar isso e deixar crescer um pouco mais, deixar mais tempo, aí é hametz. Muito bem. Essa é a diferença entre hametz e matzá, tá? Claro? Muito bem. É interessante só observar que comercialmente, sim, lá fora assim, a gente não vai encontrar outros tipos de matzá fora o de trigo. Eu mencionei o de espelta, tem lá fora, tem nos Estados Unidos, tem em Israel, aqui no Brasil não tem. Curiosamente, existe uma matzá de aveia, que é uma matzá sem glúten. Tá? Então, o que acontece? Essa história tem 40 anos. Há 40 anos atrás, presta atenção que eu vou contar a história todinha de A a Z, tá? Há 40 anos atrás, um rabino foi consultado por uma menina de 9 anos, que disse para ele: rabino, me ajuda. Eu fui para o médico, e o médico me disse que eu tenho uma doença esquisita. Imagina, há 40 anos atrás, alguém imaginava que existisse a sensibilidade ou problema com glúten? Ninguém. Até hoje é difícil das pessoas imaginar isso, tá? Mas essa menina teve um diagnóstico correto, que ela tinha problema com glúten. Então, ela tinha 9 anos, e ela falou: rabino, daqui a 3 anos eu vou fazer bat mitzvah e nunca vou poder comer matzá na minha vida? Nem ralar. Tá? Então ela estava inconsolável. O rabino se sensibilizou e começou a pesquisar. E ele entrou em contato com grandes rabinos da época, Rav Moshe Feinstein e outros, e eles conseguiram, através de pesquisas com universidades nos Estados Unidos, na Europa, em Israel, eles conseguiram descobrir que na cidade de Edimburgo, Escócia, norte da Inglaterra, cresce uma aveia selvagem, natura, que não tem glúten. E dali em diante começaram a fazer matzá sem glúten a partir dessa aveia. Então hoje a gente procura, dentro do possível, trazer em São Paulo tem mais, então a gente procura trazer de lá para cá, para as pessoas aqui que precisam de matzá sem glúten poderem ter o que comer. Então existe isso, tem. É caro, por quê? Porque é raro, é difícil de fazer, enfim, tem uma série de motivos, mas existe. Quer dizer, tem, se alguém precisa, por favor avise. Existe porque a gente traz. Não, eu trago. Se você me avisar, eu estou tentando trazer. O ano passado eu consegui trazer umas 5. Então, as 5 foram. 5 caixas. Tá? Eu não tenho coragem de cobrar. Não tenho coragem. Você não tem ideia do quanto isso é caro. Tá? É besteira, mas... Muita gente vai querer comprar. Tomara, mas eu não estou fazendo guichete. Essa é a ideia. Tá? Já foi difícil... Tudo bem, já foi difícil conseguir. Para o Hashem que tem. Então, próximo. Tá. A questão é a seguinte. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nos livros de Hassidut se explica o seguinte. Uma criança, quando come cereal, consegue reconhecer seus pais.
Isso quer dizer que os cereais dão para a gente, na infância, a capacidade de reconhecimento. Reconhecer o nosso pai, nossa mãe. Do ponto de vista espiritual, se diz o seguinte: nós somos uma criança porque a gente nasce em Pêssar. Sim? Para a gente conseguir reconhecer o nosso pai, Deus, a gente precisa de um cereal. Acontece que o cereal, ele tem que ser preparado de uma forma especial. Por quê? Porque se você deixa ele crescer, virar hametz, ele fica inflado, e aí então a pessoa se reconhece mais do que ela reconhece os pais. Explico. Ego. Isso. Só que aqui o ego é um ego inflado. Tá? Então, em Pêssar, Deus fala pra gente o seguinte: eu quero que vocês sejam boas crianças, saibam reconhecer o seu pai, aquele que lhe dá tudo que você precisa. Então, eu peço para que a sua dieta, nesses dias de Pêssar, seja uma dieta isenta de ego. Ego. Sem ego. E essa dieta sem ego chama-se matzá. Porque matzá não cresce. Não tem o ego inflado. Ela é o que ela é. Tá? Então, a importância da gente comer matzá em Pêssar, porque a matzá alimenta o nosso reconhecimento de Deus. E aí a gente tem a humildade, que a gente falou que a ideia é de tirar o ego, e a gente tem a humildade de reconhecer que o que a gente é graças a Deus. Tá? De novo, não quer dizer que nós não somos nada, não é isso. Quer dizer que tudo o que somos é graças a Deus. É diferente, tá? Então a gente reconhece que tudo vem de Hashem. Muito bem. Na noite do Seder é o ponto alto do nascimento espiritual da gente. As duas noites, no nosso caso, tá? Tem 2 noites de Seder. Nas 2 noites é o ponto alto do início da gente, do nascimento da gente, tá? O único alimento da Torá que Deus diz, vocês têm que fazer esse alimento como se faz uma mezuzá. Consegue imaginar isso? Não é para comer a mezuzá, não, tá? Mas eu vou explicar. Quando você faz uma mezuzá, você não pode pegar... A mezuzá é feita de couro. O pergaminho da mezuzá é feito de couro. Sim? Tá. Esse couro, para ser usado para mezuzá, a pessoa que vai curtir o couro tem que pegar ele e colocar para curtir, mas sem... ele primeiro tem que dizer Leshem Kedushat Mezuzá. Esse pedaço de couro é couro, tá? Você vai curtir ele ainda. Mas quando você coloca ele para curtir, se você não disser, eu estou fazendo isso para que ele tenha a santidade de uma mezuzá, ele não vira mezuzá. Então você tem que consagrar o couro. Depois que você já curtiu, você estica ele. Quando você vai escrever a mezuzá, o sofer vai escrever a mezuzá, ele também tem que dizer de novo, Leshem Kedushat Mezuzá. Senão, a santidade não pega nesse pergaminho. Vai ser um pedaço de papel, um pedaço de pergaminho. Não uma coisa sagrada, não como um Sefer Torah. A matzá é a mesma coisa. Na noite do Seder, Hashem diz, eu quero que vocês comam uma matzá santificada. Por isso que nós temos uma campanha de, na noite do Seder, usar a matzá feita à mão, não porque a outra não serve, mas para a noite do Seder, a matzá feita à mão pode ser consagrada. Máquinas não consagram absolutamente nada, tá? Então o que acontece? Quando você faz uma matzá à mão,
desde o momento que mistura a água com a farinha até a hora que entra no forno, cada pessoa que está participando fala Leshem Matzat Mitzvah. Essa matzah está sendo feita para essa mitzvah. Então nós temos um alimento que de uma certa forma está consagrado para a mitzvah. É o único. Veja bem, uma halá não precisa disso para Shabbat. É só precisa ser kasher. Sim? O goi pode fazer a halá. Contanto que seja kasher. Mas você tem que fazer a brachá. Você faz a brachá e deixa ele fazer o resto. Matzah não. Matzah você tem que fazer de azer. Tá? Porque você vai estar consagrando ela o tempo todo, exatamente, tá? Isso só dá para fazer na matzá redonda feita à mão, tá? Por isso que o Rebbe fala, usem a matzá redonda no seder, porque isso é pegar a fé e a humildade e botar para dentro da gente. Essa, basicamente, é a campanha, por isso que o Lubavitch distribui 5.000, 4.000 matzot, enfim, no Rio de Janeiro, para que todo mundo possa ter a oportunidade de tomar essa vitamina de fé. Tá? E, além disso, o Zohar diz que isso também traz cura. Está embutido, quando você tem fé, isso te dá também o poder da cura. Então, que a gente possa ter um Pesach muito especial, que a gente, se Deus quiser, possa estar já no terceiro Beit HaMikdash, junto com o Mashiach, Bimherá B'Yameinu. Amém.